quer aprender a falar, tá, gente? Falar inglês, mas está sem grana, ou já foi para a escola de inglês, já estudou, mas tem problema para falar. Estude dessa forma, gente. Estude falando. Esse é o segredo de adquirir fluência, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que se pode fazer na internet. Primeira coisa, eu preciso de elementos, preciso de vocabulário. Depois eu trabalho a gramática, tá? Então vamos lá. Enviar e-mails, send emails. Praticar inglês, practice English. Uma coisa que é interessante, gente, eu vou até deixar isso aqui para vocês. Opa. A pronúncia disso aqui, ó. É um Deixa eu colocar um acento aqui. É um prac. E aí vocês colocam tis. Opa. Tis. Essa é mais ou menos a pronúncia, gente, dessa palavra. Practice. Porque eu ouço algumas pessoas falando practic, alguma coisa do tipo, tá? É practice, tá bom? Practice English. Assistir vídeos, watch videos. Ouvir música, listen to music. Não esqueçam do to. E não esqueçam que a gente não pronuncia o T. É listen to music. E ler as notícias, read news, tá? Send emails, practice English, watch videos, listen to music, read news. Ótimo, pega esses 5 elementos que eu acabei de memorizar e eu vou falar para que eu uso a internet e para que eu não uso a internet. Como é que eu vou fazer isso, gente? Simples. Eu uso a internet para. Esse para vai ser to. Eu vou explicar o porquê, tá? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. I use the internet to. Você pode falar internet ou internet, sem a letra T. Internet, tá? To. Eu não uso a internet para alguma coisa. I don't use the internet to. Por enquanto eu não vou falar sobre o to, tá? Vamos fazer o exercício primeiro, depois a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Então vamos lá. Eu uso a internet para enviar e-mail? Sim, então eu vou falar I use the internet to send emails. I use the internet to practice English. I use the internet to watch videos. Nossa, eu uso para tudo, gente. I use the internet to listen to music and I use the internet to read news. Ótimo. Pausa e fala sobre você. Você usa a internet para isso? Então fala que sim. E não, I don't use the internet to. Então vamos lá, deixa eu só explicar uma coisa, gente. Por que essa aula aqui é importante? Todas as vezes que você fala sobre o seu objetivo, o objetivo de alguém, você vai usar o to. Qual é a sua finalidade? Qual é o seu propósito? É to. Por isso que eu coloquei aqui, ó. I use the internet to. E aí tem um verbo na frente, o verbo normal. Olha aqui o verbo normal. Read, listen, watch. Ótimo. Quando é que eu vou usar o for, gente? Se eu usar o for, a primeira coisa que eu tenho que fazer é for, e aí eu tenho que usar um verbo com ing aqui na frente, tá? For cutting. Tá, mas qual a diferença? Tudo isso significa para. Qual a diferença básica? Quando se fala de objetivo, eu vou colocar aqui um exemplinho, né? I got this dictionary to study English. Qual é o meu objetivo, gente? Para que eu adquiri esse dicionário aqui? Tá aqui, ó. Para estudar inglês. Esse é o meu objetivo, tá? Agora eu vou colocar uma coisa aqui. This tool is used for cutting wood. Olha que legal. Essa ferramenta é usada para cortar madeira. Qual a diferença, gente? A diferença é quando eu uso to mais um verbo comum, eu estou falando sobre o objetivo de alguém. Põe isso na cabeça, tá? O objetivo de alguém. To mais verbo. Sei lá, eu fui para a Bahia visitar os meus pais. I went to Bahia to visit my parents. Quando eu uso for de um verbo com ing, a tradução é a mesma, que era para cortar, tá? Mas a diferença é que eu estou falando sobre a função de algo, tá? Eu estou falando de uma ferramenta e não é de alguém. Tá? Então, sempre que você falar de uma pessoa, use o to mais um verbo. Tá? Basicamente isso aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, vamos lá. Mais elementos aqui, ó. Comprar online, shop online. Jogar, né? Jogar jogos, né? Play games. Aprender coisas novas. Learn new things. Conversar com amigos, né? Bater um papo com os amigos. Chat with friends. Chat with friends. Fazer chamadas de vídeos, make video calls. E aí você vai falar, eu uso para isso, não uso para aquilo. Vamos lá. Meu caso, I use the internet to shop online. I don't use the internet to play games. I use the internet to learn new things. I use the internet to chat with friends. And I use the internet to make video calls. Ótimo. Vamos para mais elementos.
E verificar as redes sociais, check social media. Verificar o clima, check the weather. Reservar voos e hotéis, book flights and hotels. Book flights and hotels. Olha a pronúncia aqui, flights and hotels. Pagar contas, pay bills. Agora para falar bills, tá? É bills, tá? Procurar por informação, look up information. Compartilhar fotos, share photos. O que eu vou falar? Para que eu uso e para que eu não uso. Então vamos lá. I use the internet to check social media. I use the internet to check the weather. I don't use the internet to book flights and hotels. My wife does that. Minha esposa que faz isso. I use the internet to pay bills. I use the internet to look up information. And I don't use the internet. Yeah, I use the internet to share photos. E blá blá blá. Ótimo, falei sobre mim, usei isso aqui, ó. I use the internet to, I don't use the internet to. Se eu falar sobre um grupo de amigos, mesma coisa, gente. They use the internet to, que é eles, né? They don't use the internet to, eles não usam a internet para isso, tá bom? Se eu falar sobre nós, é a mesma coisa aqui, gente. Deixa eu até copiar isso aqui, fica mais fácil. Que aí vocês vão praticar também, tá? No lugar do they, vocês vão colocar we. Nós usamos e nós não usamos. Porém, quando eu tenho he ou she, o que acontece? O S no verbo. He uses the internet to. He doesn't use. Verbo volta ao normal, por causa do doesn't. The internet to. Mesma coisa com she. She uses the internet to. She doesn't use the internet to. O que vocês vão fazer? Já falaram sobre vocês aqui, ó. Com esses 5 elementos, agora vocês vão falar sobre o amigo de vocês. Então, rapidinho. He uses the internet to send emails. He doesn't use the internet to practice English. Fala sobre minha amiga. She uses the internet to send emails. She doesn't use the internet to practice English. Fala sobre um grupo de amigos. They use the internet to send emails. They don't use the internet to practice English. Sobre mim e minha família, sei lá. We use the internet to send emails. We don't use the internet to practice English. Aí vocês vão fazer isso com todo esse grupinho aqui, com I, he, she, they e we. Fizeram isso aqui? Mesma coisa com esse grupinho de vocabulário aqui, mesma coisa com o último grupinho de vocabulário aí, e fiquem falando. Vão tomar banho? Lembre, gente, vão falando, deixa de ficar falando sozinho, tá? Isso vai fazer com que você alcance influência sozinho, tá bom? Então não esquece, gente, deixa o like, compartilhem e deixa um comentário aí, tá bom? Valeu, um abraço.